Efésios 2, a Bíblia diz, ele vos deu vida. Outra versão diz, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele usa a expressão filhos de duas formas. No verso 3 ele fala filhos da ira, porque o estado de pecado em que nos encontrávamos nos fazia merecedores do castigo e da condenação eterna. Por isso ele usa a expressão filhos da ira. Mas ele também usa o termo filhos da desobediência. O que caracterizava a nossa condição antes de um encontro com Cristo, quando estávamos mortos nos nossos pecados, quando vivíamos para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e a Bíblia diz que nós não apenas queríamos agradar a nós mesmos, aos nossos desejos, mas que por trás disso havia um espírito atuando nos filhos da desobediência, porque nós estávamos debaixo de um outro Senhor, nós vivíamos como escravos para satisfazer uma outra vontade. Agora, quando Cristo nos deu vida, então nós precisamos deixar de ter a característica que tínhamos antes de filhos da obediência e a lógica da desobediência. E a lógica nos remete ao fato de que então agora nós precisamos ser filhos da obediência. Nós precisamos ter um comportamento e uma conduta de obediência ao Senhor. A marca do relacionamento com Deus, da vida de um cristão, da vida de um discípulo de Cristo é a obediência. E o tema da minha mensagem hoje é obediência total. Obediência completa, porque o que o Senhor Jesus diz é ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. Então, com essa ideia de obediência total, eu quero falar sobre algumas situações que eu acredito que eu e você acabamos tendo que lidar com isso, como outros lidaram, que muitas vezes podem, sem que a gente perceba, ser uma armadilha, uma sabotagem para essa vida de obediência. E o primeiro ponto, eu quero começar baseado no que Jesus ensina em Mateus, no capítulo 21. Mateus, no capítulo 21. Nós vamos desde o versículo 28 até o 32. Aqui Jesus diz, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O Senhor Jesus está confrontando um grupo de gente religiosa dos seus dias. E ele usa essa história, ou essa parábola dos 2 filhos, para de fato confrontá-los. Ele faz aplicação diretamente para eles. Mas ele começa dizendo, olha, o pai diz para o primeiro filho, vai trabalhar na vinha, é uma ordem. O filho diz, sim senhor, eu vou. Partiu vinha. Né? Ele se dispõe imediatamente. O comportamento que ele tem é de obediência aparente. Conta comigo, com certeza, estou indo. Mas a Bíblia diz que ele não foi. Embora o comportamento foi de uma obediência aparente, ele não obedeceu. Agora, quando o pai fala com o outro, vai trabalhar na vinha, a atitude é de rebeldia. Não, não vou. Mas depois ele reconsidera, ele arrepende e ele vai. Quando Jesus faz a pergunta, qual fez a vontade do Pai? Ele está dizendo, o que interessa não foi a reação inicial. O que interessa é se no final a ordem foi obedecida, a ordem foi cumprida. Porque obediência não é a resposta, não é a aparência daquilo que você demonstra quando inicialmente recebe a palavra ou a ordem do Pai Celeste. É o que você vai fazer depois com isso. E aí Jesus pega os judeus dos seus dias que viviam num alto nível de religiosidade e diz, vocês são o primeiro filho, vocês se assentam para ouvir a palavra, a conduta de vocês é como quem diz, não, estamos aqui, queremos obedecer, claro que nós vamos fazer, mas não faz coisa nenhuma. Ele diz, agora existe um grupo, e ele pega o rótulo, ele usa o rótulo dos piores pecadores da época.
publicanos e meretrizes. E diz, esse é o tipo de gente, quando a palavra chega, eles têm deliberada rejeição ou rebelião, de jeito nenhum, não vamos nos curvar, mas em algum momento se arrependem e acabam obedecendo. E diz, o que conta não foi esse comportamento inicial, o que conta é o que fizeram depois. E nós precisamos entender como isso também nos toca, como isso também nos afeta. Porque obediência aparente, só esse comportamento de sim, senhor, eu faço, sem fazer depois, eu quero te dizer, querido, obediência aparente é desobediência. Esse é o primeiro ponto, mas por conta dessa aparência de obediência, e algo que eu quero te mostrar pela palavra de Deus é que muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Na verdade, acaba sendo algo que nos enreda, acaba sendo algo que nos compromete. Porque muitas vezes até a gente acredita nessa resposta inicial, que ela é o que nos define. Quando na verdade Deus está dizendo, eu quero ver o que é que você vai fazer depois. Vai comigo lá para o livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 22. A Bíblia diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante que essa afirmação vem depois do versículo 21, quando ele fala sobre acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Esse acolher, que ele não é apenas ouvir. O acolhimento da palavra é permitir que ela entre para reger a nossa vida. É permitir que ela entre para determinar a maneira como nós vamos viver. Então, Tiago diz no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas interessante que ele diz, enganando-vos a vós mesmos. Porque quem apenas ouve a palavra, e essa foi a segunda lição do Senhor Jesus no nosso texto inicial, ele fala de duas pessoas, cada um tendo exatamente a mesma missão, construir uma casa. Os dois têm não apenas a mesma missão, mas eles enfrentam as mesmas circunstâncias, a adversidade, tempestade. A casa de um permanece de pé, a casa do outro caiu. Jesus está dizendo algo a respeito da vida cristã. A vida cristã, ela se constrói e ela dura, ela resiste até o fim através de uma conduta, que é a nossa disposição de praticar a palavra de Deus. E diz, quem ouve as palavras dele, mas não coloca em prática, é semelhante a esse que a casa acaba caindo. Nós podemos dizer que obediência, que ele deu o segredo da vida cristã. Mais do que o segredo de ser bem-sucedido na vida cristã, talvez a gente possa dizer e definir que ela é a essência da vida cristã. Aqui, Tiago pega a mesma declaração de Jesus sobre não apenas ouvir, mas praticar. Mas ele diz que quem só ouve e não pratica se engana. Você não engana Deus, porque Deus sabe que você não está colocando em prática aquilo que você ouviu. Você não engana o diabo, porque está de olho em você e na sua conduta. Você não engana as pessoas com quem você convive, porque quem está no relacionamento próximo sabe se você está colocando em prática ou não. A única pessoa que você consegue se enganar quando decide viver como mero ouvinte e não praticante é você mesmo. Porque muitas vezes essa aparência de obediência, eu me sento semana após semana nas reuniões para ser ministrado pela palavra, eu leio a Bíblia, eu falo dela na célula. O fato da gente parar para ouvir, querido, é um bom começo, mas não é tudo aquilo que a gente precisa. Sem que a gente se assente para ouvir, para ler, para meditar, para compartilhar com outros, a palavra sequer entra. Mas ela precisa alcançar algo mais do que isso na minha e na sua vida. Ela tem que ser transportada para o terreno da prática. Senão, nós não vamos viver aquilo que deveríamos viver ou experimentar em Deus. Verso 23 de Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantos querem prosperar? Quantos querem ter sucesso em tudo que fazem? A Bíblia diz o segredo, querido,
é você ser não apenas ouvinte, mas praticante. Pensa numa coisa que Jesus teve que bater nessa tecla, num assunto que ele precisou confrontar as pessoas. Estava ligado justamente a essa questão de uma obediência aparente, de uma conversa de que nós somos o povo que recebe, mas lá no fundo, por trás dessa conversa, não fazia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus é confrontado pelos fariseus, pelos escribas, porque os discípulos dele estavam comendo sem lavar as mãos, e isso era algo forte na tradição dos judeus. E eles se sentem ofendidos por aquela quebra da tradição e vão para cima de Jesus. No versículo 5 de Marcos 7, a gente lê assim: interpelaram-nos os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. E bastou fazer essa pergunta para levarem a invertido. Versículo 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Com destaque para o hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui é a classificação do Senhor Jesus para a tradição. Doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, mandamentos que vocês criaram que Deus nunca deu. Aí ele continua. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, e aqui era a tradição que criaram: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, que é o significado da palavra, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O Senhor Jesus diz: ei, vocês são um bando de hipócritas que estão exaltando a tradição acima do mandamento. Vocês vêm discutir que meus discípulos não guardam a tradição. Eu quero saber por que é que vocês não guardam o mandamento. Por que é que vocês dão tanto valor à tradição, zelam tanto para que ela seja cumprida, mas não agem da mesma forma com a palavra de Deus. Pelo contrário, vocês usam isso para dar um jeitinho de conseguir não obedecer a palavra. Então, com todo aquele zelo das regras, do que tem que ser feito, eles viviam uma vida de obediência aparente. Mas Jesus está dizendo: na real, vocês estão usando isso para quebrar aquilo que devia ser obedecido. Então criaram na tradição essa conversa. Se alguém chegasse para o pai ou para a mãe e dissesse: olha, minha vida é uma oferta ao Senhor, ele ficava desobrigado de honrar pai e mãe, que era um mandamento de Deus. Então o Senhor disse: vocês estão invalidando a palavra, vocês estão rejeitando a palavra. Mas o interessante é que no verso 9, Jesus usa essa expressão: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, esse jeitosamente, essa palavra no original é a palavra grega kalos. Ela significa belamente, finamente, excelentemente bem. Ou seja, Jesus está dizendo que vocês dão uma maquiada, uma embelezada na desobediência, para que ela tenha cara de obediência, quando não é. Obediência aparente é desobediência e ponto final. Deus não espera que eu e você tenhamos cara de crente obediente. Deus espera que a gente obedeça. Você pode dizer amém?